mais uma aulinha de geometria para vocês, tá? Aqui é a professora Priscila. Hoje nós vamos falar então sobre vista e localização, tá? Não esqueça de acompanhar também as aulas do Centro de Mídias de São Paulo, que elas também são importantes. Eu vou dar um foco um pouco diferente do que eles falaram lá para complementar o que foi trabalhado com vocês durante essas semanas agora de setembro sobre esse conteúdo. Bora lá então sobre o conteúdo de vistas e localização de objetos. Um beijo da Pro! Bom, o que nós vamos ver hoje então? Como eu falei, localização e vistas de objetos. Nós vamos começar então com as diferentes vistas. Professora, como assim diferentes vistas? Eu trouxe um exemplo para ficar claro o que são vistas, tá? Então imagine aqui, ó, o pai de Felipe comprou um drone recentemente e resolveu testá-lo no seu sítio. Esse drone, ele tem uma câmera que filma e fotografa. Ele decolou seu equipamento na frente da casa, passou por cima do telhado e aterrissou em um dos lados dessa casa. Então, ó, você tem aqui um drone, né? Então, aqui são imagens, ó. Então, você tem um drone e ele vai tirar fotografias dessa casa. Então, o primeiro drone, ó, a primeira imagem que nós temos aqui, o drone ele vai tirar uma fotografia de frente da casa, tá? Então, uma fotografia frontal. Depois, esse drone ele vai passar por cima da casa, tá? Então, ele vai tirar uma foto de cima da casa. E depois, ele vai aterrissar na lateral e tirar uma foto aqui, ó, clique, na lateral da casa. Então, nós vamos ter 3 tipos de fotos. Uma frontal, uma superior, que é de cima da casa, e uma na lateral da casa, tá? Então, como que vão ficar essas fotos? Ó, a primeira foto, então, foi uma vista frontal, da frente da casa. A segunda foto foi uma vista superior, ou seja, de cima da casa, ó, tá vendo o telhado aqui? E a terceira foto foi uma vista lateral da casa. Então, o que são diferentes vistas? As vistas, elas podem ser, então, de frente, de ladinho, né, na lateral, ou ainda por cima, que é a vista superior. Tá? Então, essas vistas, elas são feitas de objetos tridimensionais para a gente poder entender melhor esse objeto. Então, olha só essa ideia que eu trouxe aqui para você, ó, tá? Que é utilizada em projetos de engenharia. Nós temos aqui um projeto de um avião. Então, nós temos a vista lateral do avião, nós temos a vista superior e ainda nós temos a vista frontal, tá? Então, não esqueça, toda vez que eu vou observar um objeto, nós podemos ter essas 3 vistas: lateral, superior e frontal, tá? Mas, professora, para quê? Por exemplo, se eu quero analisar o comprimento da asa desse avião, a vista lateral, para mim, é importante para o comprimento da asa? Não, mas a vista superior e a vista que nós temos aqui frontal, ela nos dá a ideia do comprimento da asa do avião, tá? Então, aqui, ó, esse trabalho com vistas é muito importante na engenharia, tá bom? Continuando, então. Então, nós podemos ter esses 3 tipos de vista: lateral, frontal e superior. Então, eu trouxe mais um exemplo para ilustrar isso, ó. Nós temos agora, tá, que posicionar o observador de acordo com a imagem que eu quero. Se eu quero uma vista lateral, então vou colocar o observador na parte lateral, ó. Então, aqui eu tenho uma vista lateral. Aqui eu tenho o quê? Uma vista frontal, ou seja, de frente. Ou ainda eu posso olhar de cima, que é a vista superior. Então, nos exercícios, vocês vão sempre observar se a vista é lateral, se a vista é frontal ou se a vista é de cima, superior, tá? Outras aplicações, então, para as vistas, tá? De vistas superior. Então, normalmente elas são usadas em mapas e plantas. Então, olha aqui, eu trouxe para vocês o mapa, tá, do Brasil. Por quê? A gente tem que pensar nos mapas como se eles fossem fotografias tiradas de cima da região. Então, é como se a gente tivesse tirado uma foto por cima, tá? Então, aqui nós temos o mapa do Brasil.
tá? Que seria a vista superior do nosso país, tá bom? Então, aqui nós temos os contornos do Brasil. E nós podemos também usar a vista superior na representação de um imóvel, da sua planta chamada de planta baixa. Se você observar aqui, ó, eu tenho a planta baixa de um imóvel, inclusive com os móveis da casa, para que a pessoa tenha uma ideia de como ficaria a disposição desses móveis, tá? Claro que essa planta ela tem que ser feita em escala, assim como os mapas também, mas escala não é para nossa aula de hoje, apesar que eu sei que vocês já viram em geografia, tá? Mas é só para que vocês vejam que essa aqui também é uma planta, tá? De uma casa e é uma planta que tem uma vista, então, superior, tá? Então, essa vista ela é chamada de vista superior, tá? Então, resumindo, em objetos nós podemos ter a vista frontal, a vista lateral ou a vista superior, tá? Agora nós vamos fazer a localização de objetos, tá? Então, imagina que eu tenho um mapa de uma cidade. E nós temos aqui a escola, ó. Estou mostrando para vocês aqui, ó, a escola. E aí, né, você mora nessa casa amarela aqui, ó. E seu amigo vai sair da escola e quer ir lá na sua casa. Aí você fala assim: bom, eu moro na casa amarela ao lado da casa branca. Para que ajude esse seu colega a ele a localizar a sua casa. Será que só isso seria necessário para a localização da sua casa? Gente, para ter precisão de localização, tá? Nós usamos referenciais, como por exemplo, o nome da rua, o número da casa ou do prédio, o número do bloco, do apartamento. Por exemplo, eu moro num condomínio de prédios. Se eu falo para você o nome da rua e o número do condomínio, vai bastar para você achar onde que eu moro? Não, porque você ainda vai precisar do número do bloco e o do número do apartamento. Isso que eu quis dizer, tá? Nós temos ainda outros elementos, né, gerais para localização, que é o código de endereçamento postal, que é o CEP, tá? Esse que é usado, né, de maneira geral, mais ampla, tá? Para indicar um bairro, ou uma região, ou até mesmo uma cidade, tá bom? Mas, professora, por que nós estamos vendo isso? Tá? Porque é muito importante fazer a localização. Em matemática, nós também fazemos essa localização. No caso, localização de pontos num plano. Mas vamos seguindo aqui, ó. Eu trouxe um outro caso clássico de localização, tá? Que é estudado em geografia. Que nós temos aí as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas servem para isso mesmo, para localizar certa região ou certo objeto, ou até mesmo uma pessoa, tá? E ela é dada, então, em latitude e longitude, tá bom? Então, nós temos aqui no exemplo, tá? A primeira capital do Brasil. Quem foi a primeira capital do Brasil? Salvador, na Bahia. Por exemplo, eu consigo localizar Salvador em coordenadas geográficas, então com latitude e longitude. Eu sei que a Cléo já explicou esse conteúdo para vocês, então é para ficar mais claro o que eu estou falando agora, tá? Então, quais são as coordenadas geográficas de Salvador? Então, ele é equivalente. Na latitude, 12 graus sul, tá? E na longitude, 38 graus a oeste, tá bom? Então, nós temos essa localização de Salvador, assim como nós podemos localizar qualquer outra cidade, né? Em relação à sua latitude e longitude com as coordenadas geográficas, ok? Bom, e tudo isso, o que tem a ver com matemática? Tudo a ver, então, gente, ó. Relacionando, então, as coordenadas geográficas na matemática, nós temos as coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. Esse nome, ela é em homenagem ao matemático René Descartes, tá? E essa ideia das coordenadas geográficas, né, que ele usou, né, partiu das ideias das coordenadas geográficas e desenvolveu na área, então, de geometria, tá? Coordenadas de pontos em um plano, tá bom? Então, vamos lá. Mas o que são, então, essas coordenadas cartesianas? Vamos lá. Elas correspondem, então, à localização de um ponto ou de um objeto a partir dos deslocamentos realizados em relação ao referencial em um plano.
Nossa, professor, não entendi nada. Então, vamos lá. Você vai ter aqui, ó, 2 eixos. Esse eixo horizontal, tá? É uma reta numerada, tá? Horizontal. E nós vamos ter um eixo vertical, que também é uma reta, tá? Numerada, e as duas partindo do zero. O encontro desses dois eixos, que é o zero, é dado o nome de origem, tá? O eixo, aqui o horizontal, a gente fala que é o eixo X, que é o eixo das abscissas, tá? Então, o eixo horizontal é o eixo das abscissas, que é o eixo X, tá bom? O eixo que está em pé, que é o vertical, é o eixo do Y, que a gente fala. E é o eixo das ordenadas, tá bom? Para você não esquecer, ó, eixo X, abscissa, abscissa, tá? Então, nós não podemos esquecer que o eixo na horizontal é o X e o eixo na vertical é o Y. Mas, professora, para que é isso? Se você observar, então, eles são esses eixos numerados. E a partir, então, dessa numeração do eixo X e do eixo Y, nós podemos localizar alguns pontos, tá? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Vamos lá. Nós vamos, então, considerar aqui, ó, essa linha verde, o deslocamento de 3 unidades, ó. 1, 2, 3. Na horizontal, no eixo X. E depois no eixo Y, ó, a partir desse ponto, porque sempre eu vou olhar para a horizontal primeiro, tá? Depois desse ponto, eu vou ter 2 unidades, tá? Subindo. Então, no eixo Y, ó, 1, 2. Então, aqui eu desloquei 3 na horizontal e eu desloquei 2 na vertical, tá bom? E o que isso formou? O 3 que foi deslocado aqui da horizontal, mais 2 que foi deslocado na vertical, formou o ponto A. O ponto A, então, eu posso falar que ele é formado pelo par ordenado 3, 2, tá? Então, sempre um ponto, ele vai ser formado por um par ordenado, que é, primeiro, o número da reta X, da reta horizontal, e depois o número da reta Y, da reta vertical. Então, o A é formado pelo par ordenado 3, 2, tá? Eu vou trazer outro exemplo para ficar mais claro, ó. Olha aqui. Nós temos, então, aqui o plano cartesiano. Nós temos o eixo X, que é o horizontal, o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o da vertical, que é o eixo das ordenadas. E os dois eixos estão numerados, tá? Vamos localizar esses pontos aqui, então. Porque é para isso que serve, localizar os pontos. O ponto A. Qual é o par ordenado formando o ponto A? O par ordenado sempre vai ser formado por X primeiro, ó, e Y depois. Então, vamos lá. Ponto A. Quem é o X? 1. Quem é o Y? 2. Então, é formado pelo par ordenado 1, 2. Agora o ponto B, ó. Ponto B. Ele é formado por 3, 3. Primeiro eu vou olhar no X, ó. No horizontal. Então, é 3 do X e 3 do Y. Agora, nós vamos no ponto C. Ponto C, ele é formado por qual par ordenado? 4 de X, 4 primeiro. E 1 de Y. Então, é formado pelo par ordenado 4 e 1. Então, aqui, o plano cartesiano é para localizar pontos nesse plano, que nós estamos vendo agora. E ele é sempre formado, então, por um par ordenado x e y. Então, sempre primeiro, ó, os valores do x e depois os valores do y, tá bom? Bom, eu trouxe mais um exemplo para que vocês entendam. Novamente, ó, observe com atenção cada ponto no plano cartesiano a seguir e indique qual é a coordenada de cada um deles. A coordenada é formada, então, pelo par ordenado x, y, tá? Então, você tem que localizar os pontos, tá? E descobrir, então, qual é a coordenada, que vai ser o par ordenado. Então, vamos lá. O ponto A. Qual é o par ordenado do ponto A? 2 do x com 2 do y. Então, forma esse par ordenado, 2, 2. O ponto B.
primeiro eu olho no X. Ele é formado por 3 com 1. Então, 3 e 1, par ordenado. Lembre-se, primeiro o valor da horizontal, depois o valor da vertical. O ponto C, ó, C, 5, primeiro 5, e depois o da vertical, que é o 3. Então, sempre primeiro o X e depois o Y. E o D, ó, D, 1 do X e 4 do Y. Então, esse é o par ordenado do ponto D. Ó, um beijo da Pri, até a próxima aula e fiquem com Deus. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?